Então, bom dia a todos. Para mim, acho, não sei quantas vezes já falei, milhares não, que cada vez, né, que a gente passou a retomada, que, né, só o sair de casa, né, para mim pessoalmente é uma comoção, porque não é espontâneo, não é habitual, não é uma questão de hábito, né? Estamos acostumados a fazer a retomada, então, né? Mas é uma gratidão imensa, como quando a gente levanta de manhã, não sei vocês, né? Para mim, abro os olhos, é impossível não agradecer, às vezes de verdade choro de comoção, que a gente existe, né? Que Ele me ama, né? Então não é uma questão de uma graça de Deus também que dá, né? De reconhecer, né, que a gente é dado e amado. Enfim, a mesma coisa, para mim, a retomada não é, repito, né, uma coisa, estamos acostumados a fazer, então, né, mas sempre me provoca, né, me pede, por que você, né, faz isso? A última vez, não sei se muitos estavam aqui de vocês, o Paulo, né, nos falou do valor da pessoa. E esse valor a gente não enxerga assim de imediato, a gente não vê, né? Não é visível o valor, né? Ele dizia, só através, né, do contato, do olhar, né? Ele dizia de perceber, né? Então, eu quero dizer isso, que ele dizia, através dos gestos dos outros, né, que a gente percebe, dos sinais, que eu percebo o valor das coisas. Então, para mim hoje, né, o gesto de hoje é esse sinal do valor que tem a nossa obra, né, do valor que tem cada um de nós que está aqui. Para mim, me comove, não é? Se dá conta que aqui agora, neste momento, na retomada, né? Ela nos diz isso, sem palavras, né? Mas nos diz que da importância do valor da nossa obra, de cada um de nós, né? Agora, o Paulo vai dar continuidade, né, ao trabalho que fez em agosto, né? Sobre o temperamento, né? Como é? As virtudes. Então, todo mundo conhece quem está aqui na mesa, né? Mas queria reforçar, dizer para vocês, né, que já faz um ano que a Luísa está conosco, né? Mas ela, né, quando eu chamei ela faz anos atrás, ela respondeu, né, no ano passado, chamei para conduzir junto à obra, né, para ser o braço direito em termos pedagógicos, sobretudo, né, e de carisma, que a gente chamou ela disse sim, mesmo que não tem mais 20 anos, né, mas apesar disso, né, ela respondeu, né. Então, eu sou muito grata a Luísa e a Fernanda também. Bom dia, pessoal. Muito feliz de estar aqui de novo com vocês, depois daquela experiência no ano passado, que a Luísa ainda me colocou a tremenda dor de cabeça de estar aqui com vocês. E digo dor de cabeça não porque me dá trabalho, mas porque me coloca uma responsabilidade grande. Não é uma responsabilidade meramente intelectual, mas é uma responsabilidade de fato existencial. Não dá para vir aqui falar para vocês das coisas que eu falei no ano passado, sem me deixar provocar também, assim como hoje falar do que eu vou falar para vocês. Espero que, em primeiro lugar,
por incrível que possa parecer para vocês, que me provoque. Então, vou falar, né, para vocês essas coisas aqui, que são coisas que eu estudo desde a minha época do meu doutorado. Então, é uma miscelânea de coisas aqui bem complicadas que em agosto, alguém tinha me perguntado, já tinha trazido à tona o tema do temperamento. Acho que é exatamente por isso que vocês propuseram, de fato, a gente falar sobre temperamento. Eu não queria ficar aqui falando sobre temperamento da maneira como hoje em dia se vem falando, né? Eu não sei o quanto vocês estão inteirados disso, mas se tornou um lugar comum hoje em dia, em especial em alguns meios, falar-se sobre temperamentos. Não sei se tem alguém aqui que é psicólogo ou está estudando psicologia. Na psicologia a palavra temperamento é palavrão. Então, eu que sou psicólogo, falar de temperamento, eu estou aqui ofendendo profundamente a minha profissão, segundo dizem aqueles que defendem a profissão. Porém, o que eu quero mostrar para vocês é exatamente que não tem nada de errado, muito pelo contrário. A história mostra para a gente que, na verdade, a atenção aos temperamentos é algo que perdurou no Ocidente por 22 séculos. 2.200 anos no Ocidente se fazia medicina tendo como fundamento a teoria dos temperamentos. Dá para acreditar numa coisa dessa? Até o século XVIII, toda a medicina ocidental tinha como pano de fundo algo que um camarada no século V a.C. havia desenvolvido, um cara chamado Hipócrates. Vou falar sobre isso com vocês. Tá? Então eu vou começar aqui com uma premissa para que todo mundo me acompanhe, tá bom? E depois eu vou tentar ir bem no prático, assim, trazendo algumas coisas que podem ser de grande auxílio para vocês no trabalho de vocês. E eu vou começar pedindo para o primeiro slide. Isso aí é um conjunto de iluminuras do século, se eu não estou enganado, do século XI, tá? Eu devia ter trazido com precisão, mas não veio muito ao caso. Vocês estão vendo que tem 12 quadradinhos aí. Cada um desses quadradinhos representa um mês do ano, tá? E representa ali exatamente o que se fazia, fundamentalmente, nesse mês do ano. E isso aqui é importante. Pacheco, nós vamos falar de temperamento. Caramba, de onde você tirou falar agora de meses do ano? Vocês vão entender. Leio para vocês um trechinho, muito conhecido de todos vocês, de Eclesiastes. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Eu não vou continuar, e aqui terminou a sequência de tempos. Aqui o resto é uma outra história. O que isso aqui está dizendo para a gente? Os homens na antiguidade que escreveram Eclesiastes, eles tinham uma clareza de que a vida é ordenada. As coisas acontecem segundo uma ordem, que não são eles que inventam. Há tempo para tudo debaixo do céu. E é preciso que a gente adira, a gente faça uma experiência de dizer, olha, é isso aqui, eu estou aderindo a esse negócio aqui e vou viver segundo a normativa que me é imposta, não porque alguém mais poderoso do que eu me diz, é assim ou é assado, mas é porque simplesmente eu observo a realidade e vejo, não tem outro jeito. Quer dizer, para que eu vou plantar numa época que não vai dar fruto? Quer dizer, é uma loucura. Quer dizer, tem um tempo para plantar a coisa certa, porque eu sei que depois de um certo tempo eu vou colher a coisa certa. Quer dizer, para que eu vou ficar forçando a barra da realidade contra o que a realidade se impõe para mim? Mas mais do que tudo, tem um outro detalhe interessantíssimo aqui, que é o seguinte, que o tempo, que a vida seja ordenada assim, que as coisas aconteçam segundo um tempo, não é para o nosso mal, pelo contrário, é para o nosso bem. E é para o nosso bem desde há muito. Olha o que diz o livro de Gênesis.
Logo depois que houve o dilúvio, Noé desceu, soltou a bicharada toda, começou a se organizar, e aí eis o que diz lá, capítulo 8 de Gênesis. Yahvé respirou o agradável odor e disse consigo: eu não amaldiçoarei nunca mais a terra por causa do homem, porque os desígnios do coração do homem são maus desde a sua infância. Nunca mais matarei todos os viventes como fiz. Enquanto durar a terra, preste atenção, semeadura e colheita, verão e inverno, dia e noite não hão de faltar. Quem estabeleceu a ordem não fui eu. Quem estabeleceu a ordem não foi nenhum rei. Quem estabeleceu a ordem foi simplesmente Deus. É Ele quem diz: daqui até o fim dos tempos as coisas vão seguir uma ordem. E essa ordem Ele não fez à revelia do seu tremendo amor pelo gênero humano. Pelo contrário, Ele fez isso muito consciente de que o gênero humano é todo atrapalhado. Desde sempre o coração, né, busca a maldade. E no entanto, apesar disso, Deus foi lá e fez as coisas ordenadas, fez as coisas tudo direitinho, tudo tá. Ou seja, isso é aquilo que Don Jules, no senso religioso, chama de realidade providencial. Há uma providência. A providência é uma das coisas mais impressionantes. A gente para pensar na providência, é um negócio de doido assim, né? Fica um convite aí para vocês, né? Uma hora, eu não vou fazer isso aqui agora, porque senão a gente interrompe o fluxo do meu raciocínio. Mas sério, a gente devia parar de vez em quando a pensar nisso, né? Nós vivemos uma época terrível. Uma época terrível por quê? Porque a gente é cheio de certezas. Cheio de certezas que são as piores certezas, porque são certezas materiais. Então a gente vai lá, se um camarada diz pra gente assim: olha, isto aqui é cientificamente comprovado, tá tudo certo. Ainda que ele tenha falado a maior asneira do universo, tá tudo certo. Por isso, o Conselho Federal de Psicologia vai contra o temperamento, a ideia de temperamento. Por quê? Para o Conselho Federal de Psicologia, só é psicologia aquilo que é sob o martelo da ciência. Você não consegue provar cientificamente o temperamento. É impossível. A gente entende o temperamento observando. Assim como os homens na antiguidade, observando a realidade, observando, né, o correr do sol no céu, do início da manhã ao fim do dia, foram entendendo que havia uma ordem. É observando. Eu observo meu filho, eu observo meu amigo, eu observo a minha esposa, eu observo meu esposo, e eu vou me dando conta de que tem uma coisa que parece que está ali, e que vai muito para além da educação, vai muito para além da família que teve. Que negócio que é esse, afinal de contas? A gente começa a perceber algumas similaridades. Opa, pera lá. Apesar de a Rosa ser tão diferente da Luísa, tem um negócio ali que parece que é meio igual entre as duas. O que será? O que será que é isso aqui? As duas são do movimento. Pode até ser, né? Don Jules mesmo dizia que do temperamento nasce o método. O que quer dizer que do temperamento nasce o método? Quer dizer que o modo como a gente se relaciona com o real, cada um de nós se relaciona com o real, é bastante definido pelo temperamento da gente. Isso é uma coisa de doidos aí. E de fato, a experiência de comunhão e libertação é uma experiência que nasce fruto do temperamento de Don Jules. O Espírito Santo comunicou para Don Jules uma realidade que se construiu da forma como se construiu há 60 anos atrás ou mais. É isso mesmo? Mais de 60 anos. Exatamente porque naquele homem havia um modo de olhar para a realidade que era totalmente de acordo com o que Deus esperava. Ele lia o real com aqueles olhos. E as pessoas se aproximavam dele exatamente por isso. Aí então quer dizer que só se aproximava de Don Jules quem tinha o mesmo temperamento que ele? Não. É porque aquele temperamento era vivido segundo, quase como que eu obedeço a isto. Deus me deu em primeiro lugar, o meu temperamento. E em segundo lugar, me deu o carisma, colocou o carisma no meu colo. Sabendo que
com aquele temperamento, naquele homem, aquele carisma ia para frente. E chegou até nós. Direto ou indiretamente chegou até nós. Percebe? Então, o que eu quero que a gente entenda de partida, nossa premissa, uma das primeiras premissas, vou fazer 3 premissas com vocês. A primeira premissa é essa, que há uma ordem. Essa ordem é providencial, ou seja, ela é a nosso favor. Quando você topa com uma criança, aqui na creche, na Casa Novela, saiba que há um elemento de fundo, estruturante, que está lá naquela criança, e que se você quiser ajudá-la, eu vou dizer para vocês, você será tanto mais eficiente na tua ajuda, quanto mais você conhecer esse negócio. Você vai, o teu trabalho vai crescer em termos de potência, ele vai ficar muito mais potente. E isso aqui requer, portanto, um negócio difícil, que tem que ver com o que nós conversávamos em agosto. Eu não posso olhar genericamente para as minhas crianças. Eu tenho que olhar para aquela criança. Olhar genericamente é, na verdade, destruir. É colocar o camarada dentro do caixão. A criança dentro do caixão. De onde vem, aliás, vou escandalizar vocês, a palavra inclusão, que todo mundo adora, e que eu tenho asco da palavra inclusão. A palavra inclusão vem de inclaudere. No latim significa o quê? Colocar a pessoa dentro do limite. Ou seja, incluir é colocar o camarada dentro de uma forma. Você quer incluir de verdade? Olha para aquela criança, caramba! Não fica dizendo que você está trazendo ela para dentro de uma estrutura que ela vai ter que se conformar a um modelo que você tem na tua cabeça. Você destruiu a criança quando você fez isso. Matou a pessoa. Você enfiou uma pessoa dentro de uma forminha que você entende que é a melhor forma de todas. É a tua cabeça e a pedagogia que diz para você. Então, respeitar esta ordem providencial, esta realidade providencial. Até aqui todo mundo está comigo? A segunda coisa importante, essa imagem que eu pus aí é uma imagem de uma santa, chamada Santa Hildegard von Bingen, que é uma das figuras mais importantes da história da medicina ocidental. Santa Hildegard von Bingen viveu no século XII. Era uma monja beneditina que era, sabe o que ela era? Ela era médica. E sabe onde ela trabalhava no mosteiro? Dentro do mosteiro, ela como médica, sabe onde ela trabalhava? Arrisca aí. Alguém arrisca? Oi? Alguém dizia enfermaria. Não, ela trabalhava na cozinha. Ela era cozinheira, Santa Hildegard von Bingen. E ela era uma médica segundo a lógica da medicina criada por Hipócrates no século V a.C. 17 séculos depois, Hildegard von Bingen continuava fazendo a mesma coisa que Hipócrates fazia no século XV, no século V a.C. Sabe de onde vem a palavra? Por que a gente, quando a gente vai no médico, a gente sai de lá com uma receita? É isto. O Hipócrates dava receita para os pacientes dele. E receita mesmo. Ó, você vai chegar em casa, você vai colocar na panela isso aqui, isso aqui, isso aqui, você vai misturar e vai tomar tantas vezes por dia, tal coisa, tal coisa. Uma receita, literalmente uma receita. Legal demais, né? E a Santa Hildegard von Bingen, ela tinha visões. E ela desenhou todas as visões dela, tá? Então ali embaixo, sentadinha ali, é a Santa Hildegard, vendo aquilo ali que ela desenhou. E essa pintura aí se chama O Homem Cósmico. Por que ela se chama O Homem Cósmico? Uma vez mais, a gente está diante de uma pessoa que respeita uma longuíssima tradição. Uma tradição de 17 séculos. A tradição segundo a qual o homem, ele é uma cópia em miniatura de toda a realidade cosmológica. Realidade cosmológica, cosmos em grego significa ordem, e se opõe à palavra caos. Então, realidade cosmológica é a realidade ordenada, é a realidade que é providencial.
E por que esse homem aí é o homem cósmico? Porque se vocês notarem ali, atrás do homem, que não é nem um homem nem uma mulher, tá? Ele não tem genital masculino, né? Ele simplesmente representa a pessoa. Tá? Atrás dele tem uma bola marronzada ali, aquilo é a Terra. Em volta da Terra tem um círculo branco, com uns raios assim soprando em direção ao homem, que é o ar. Em volta do ar tem um círculo cheio de ondinhas, que é a água. E em volta da água tem um círculo vermelho, que é o fogo. A tradição grega dizia que o cosmos é composto de 4 elementos: terra, fogo, água e ar. O homem é criado segundo a mesma lógica. Ele também tem terra, fogo, água e ar. E no caso da Hilda Garfunkel, ela ainda faz o seguinte: este homem, ele é abraçado por Deus. Vocês notam, tem um pezinho ali embaixo, ó, vermelho, né? E tem uma mão, né, por trás e uma cabeça lá em cima, né? Esse homem é abraçado por Deus. O cosmos, ele tem ordem, porque Deus sustenta a ordem. O homem medieval tinha isso claro, né? Quem sustenta a ordem é Deus. Não é o político, não é o professor, é Deus quem sustenta a ordem. Não sei quantos de vocês aqui mais antigos se lembram de uma coisa que acontecia frequentemente. A gente entrava dentro de sala de aula, na minha infância era assim, escola pública. O professor entrava, todo mundo ficava de pé, a gente rezava o Pai Nosso. Depois sentava. Quer dizer, havia um senso, talvez não se compare muito com o senso, né, de pertença e do divino que o medieval tinha. Mas havia um senso segundo o qual aquele que é o doador da ordem não sou eu, professor. É Deus, que tinha lá na frente, inclusive, um crucifixo em cima do quadro negro. Né? É isto. Então, eu pus o desenho aí e pus do lado, né, exatamente aquela informação ali para lembrar vocês o seguinte: olha, esse negócio aqui surgiu com Hipócrates, século V a.C., né? Nenhuma novidade aqui depois do que eu já disse, mas tem um negócio interessante. Por quê? O que eu queria que vocês entendessem? Caramba, pensa o seguinte: se a gente é feito de terra, fogo, água e ar, me explica uma coisa, onde é que está esses negócios com a gente? Eu nunca vi fogo dentro de mim. Eu nunca vi. Água eu até vejo de vez em quando, né? Parece que tem algum negócio que parece água. Eu tiro ele pela urina, né? Esse negócio. Mas terra, onde é que tem terra? Só se eu comer areia, né? Ou comer, criança que come tijolo, né? Onde é que está? Terra, fogo, água e ar. Né? Ar parece que tem no pulmão, né? Tem ar. Não, o Hipócrates, ele fez um paralelo, não vou entrar em detalhes aqui porque são minúcias que não importam tanto. Ele foi descobrindo que há um paralelo direto entre alguns líquidos produzidos no corpo e os tais elementos. Esse paralelo está ligado a quê? Algumas coisas, as características do tal líquido, características físicas do tal líquido, mas também ao efeito destes líquidos no corpo. Tá? E aí o que você vai encontrar então? Você vai encontrar, né? Só um detalhe, sabe como é que se diz líquido em grego? Humor. Em português, humor. A gente tem dentro do olho um negócio chamado humor vítreo. Né? É um líquido, né, que tem o aspecto de vidro. Né? Então a palavra humor, que todo mundo diz, a pessoa tem senso de humor. Né? A palavra humor significa, na verdade, que a pessoa, né, ela tem um fluido. Daí a gente vai falar de temperamento. A gente normalmente fala de temperamento exatamente isso. Tem a teoria dos humores também, a gente costuma chamar. Né? Então, o humor, por exemplo, né, o líquido chamado sangue, ele está ligado ao elemento ar. Hipócrates não sabia nada de fisiologia moderna, mas ele sacou um negócio impressionante. Para que servem as hemácias mesmo, pessoal? Vocês se lembram? Oi? Transporte de oxigênio. Pensa isso.
Como é que esse cara que não tinha microscópio, não sabia nada de fisiologia, sacou isso aqui? Observação e ciência. A gente faz ciência com observação. Ele notou que havia um outro líquido chamado fleuma, e que ele era composto fundamentalmente de água. A fleuma, de fato, tem transparência, igual água mesmo, né? Parece só que é mais grossinha, né? Mais viscosa. Um outro que ele chama de bile amarela. Quem já viu aqui criança quando nasce que tem icterícia? O que acontece com a criança que tem icterícia? Aí fica amarela. Por que ela fica amarela mesmo? Porque tem um negócio chamado bilirrubina, que deveria ser sintetizado por um negócio chamado fígado, e que a criança é imatura ainda, organicamente falando, não consegue sintetizar a tal da bilirrubina acumula na pele, ela fica amarela. Fígado produz bile amarela. Sabe como é que se diz bile amarela em grego? Cólera. Por que a pessoa com raiva, a gente fala que ela age com o fígado? Já viram falar isso aí? Quem já ouviu falar isso aí? Hipócrates ensinou isso. E o quarto fluido é a bile negra. A bile negra, em grego, bile negra se diz melancólé. Melan é grego, da onde vem a palavra melanina. Melancólé é o temperamento melancólico. A bile amarela define o temperamento colérico, a fleuma define o temperamento fleumático e o sangue define o temperamento sanguíneo. Todo mundo está comigo até aqui? Ótimo. Aqui, essa é a última premissa que eu faço com vocês. Eu vou me estender um pouco mais nela, porque eu quero que vocês me acompanhem muito nisso aqui. Porque eu não quero só que vocês saiam daqui com uma lista de características dos 4 temperamentos. Quer dizer, eu quero que de alguma maneira isso se converta em algumas intuições que vocês possam aplicar na lida com as crianças de vocês, na lida com os cônjuges, com os filhos de vocês, com os amigos de vocês. Tá? E uma lida aqui que é qual lida? Qual é a lida que eu quero que vocês tenham? Eu quero que vocês aprendam? Eu quero que vocês aprendam, pessoal, a experimentar no relacionamento com as pessoas com as quais vocês se relacionam. No caso aqui, acho que muito concretamente, né? Nós estamos falando do que acontece aqui na creche, na casa novela. Fazer essa lida correta é qual? É a lida do ordenamento. Aquele ordenamento providencial que sempre esteve, ele se desordena. Por quê? Porque os desígnios do coração do homem são maus desde a sua infância. Está tudo bem que os desígnios sejam maus desde a infância? Não, porque Deus disse em seguida, daqui até o fim dos tempos, tudo vai acontecer segundo uma ordem. Então a gente tem uma responsabilidade, caramba. A responsabilidade não é de definir a ordem, mas é de auxiliar que a realidade providencial aconteça em tudo. Está claro isso? Está claro, sim ou não? Então, é importante isso. Só que como é que a gente faz isso? Via virtudes. Então, falar de temperamento, eu acho que será tanto mais interessante, quanto mais a gente conseguir descobrir que há paralelos que a gente pode ter presentes na nossa cabeça entre cada temperamento e algumas das virtudes cardeais, que, se porventura eu topo com uma desordem, se tal criança está desordenada, primeiro trabalho, qual o temperamento dela mesmo? É este. Segundo trabalho, puxa, ela está desordenada, será que se eu ajudá-la nesta virtude aqui, ela dá o passo? Então eu vou tentar fazer isso com vocês, tá? Vamos lá. Existem 7 virtudes fundamentais. Eu não vou entrar em detalhes sobre nenhuma delas, tá? Nenhuma delas. Depois a gente pode até em algum momento conversar mais detidamente. Eu vou falar de forma muito genérica, mas o suficiente para que vocês me acompanhem, tá bom? Existem 3 virtudes, as chamadas virtudes teologais,
que são as chamadas virtudes da estabilidade no mundo espiritual. Elas são representadas por um triângulo, tá? Então, o triângulo é uma forma geométrica muito interessante, né? Porque ela aponta para cima, né? O triângulo ele aponta para cima. E ele tem uma base larga. Essa base larga dá estabilidade. Você não coloca um triângulo de cabeça para baixo. Ele não vai ficar em pé, né? Quer dizer, para ele ficar de pé, você tem que colocar sobre aquela base larga. E quando você coloca sobre aquela base larga, o que acontece? Ele aponta para cima. Então, as 3 virtudes teologais, fé, esperança e amor, elas representam a estabilidade do mundo espiritual. Do nosso mundo espiritual. Se eu quero ter uma vida espiritual estável, eu vou precisar cuidar da fé, da esperança e da caridade em mim. Olha que legal. Quem não cuida da vida espiritual, aliás, se ferra. Como eu acabei de dizer para vocês, por que se ferra? Porque não consegue reconhecer aquele que dá a ordem. Então a gente tem que cuidar da vida espiritual, sim, senhores e senhoras. Não tem jeito. As outras 4... eu falei que eram 7 virtudes fundamentais, são as chamadas virtudes cardeais. E elas dão a estabilidade do mundo material. Ou seja, aquilo que em nós é materialidade, é natureza humana, vai ficar estável, vai parecer, portanto, como algo que é de pessoa. Porque veja, um bicho também tem materialidade, também tem natureza, certo? Mas por que um bicho não tem a estabilidade que uma pessoa humana pode ter? Porque um bicho não tem virtude nenhuma. O bicho é aquilo lá. Ele vive a vidinha dele. Vive a vidinha dele. Então, a gente não é bicho. Então, a gente tem que lutar por manter uma estabilidade. A nossa personalidade, ela precisa ser estável. E a gente consegue essa estabilidade via justiça, temperança, fortaleza e prudência. As 4 virtudes cardeais estão ali escritas. Aqui eu pus um exemplo para vocês. Não vou me demorar nele, porque eu quero chegar na parte boa. Olha o que diz São Paulo na carta aos Romanos. Ele diz assim, ó, prestem bem atenção. Justificados, pois, pela fé, olha aí, primeira virtude teologal. Temos a paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, ou seja, por Jesus Cristo, é que tivemos acesso a essa graça. Qual graça? A graça da fé. Na qual estamos firmes. A gente está firme na fé. Se a gente está firme na fé, está tudo bem. Vocês vão ver por que está tudo bem. E nos gloriamos na esperança, olha aí a segunda, de possuir um dia a glória de Deus. Então, vimos 2 aqui das 3 virtudes teologais. Continua São Paulo. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações. Uai, coisa doida essa. Pois sabemos que a tribulação produz a paciência. Olha, uma nova virtude, paciência. A paciência prova a fidelidade. Uma nova virtude, fidelidade. E a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana. Porque o amor de Deus, terceira virtude teologal, foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha que coisa. São Paulo falou aqui das 3 virtudes teologais. Se ficou só nisso? Não. Ele diz que elas são, para nós, a base sobre a qual a gente constrói as outras virtudes. Se a gente não tem fé firme, esperança e o amor de Deus derramado no nosso coração, dificilmente a gente vai conseguir ter paciência e fidelidade. Para pegar só 2 virtudezinhas aqui, que nem são as 4 teologais, as 4 cardeais que eu já tinha falado para vocês. Não é impressionante? Agora, o mais impressionante de tudo é gloriar-se nas tribulações. Quantos de nós se gloria nas tribulações? O nosso alunozinho, dentro de sala de aula, faz uma cagada dentro de sala de aula, a gente já fica doido. Não é assim?
E corre lá na Rosa, e corre lá na Luísa. Luísa, pelo amor de Deus, não aguento mais essa criança. Ela está acabando comigo. Não é assim? A gente não aguenta a menor tribulação. Agora, a gente precisa aprender a fazer o quê? Olhar esta dificuldade que nos chega como uma tribulação que me é dada. Ok, eu preciso, portanto, me educar nas virtudes? Não tenho a menor dúvida. Mas só que a gente precisa olhar também o seguinte, essa criança, ela também, quando ela me traz uma tribulação, ela só me traz uma tribulação por quê? Porque os desígnios do coração do homem, desde o início, desde a infância, são atrapalhados, são maus. Ou seja, ela está desordenada. E se eu quero ajudar a ordená-la, eu vou ter que fazer o quê? Essas coisas todas aqui. Vou ter que ajudá-la a entender que na tribulação, da tribulação, se eu tiver consciência dela, do sofrimento, se eu tiver consciência dele, vai nascer a paciência. E a paciência é provada. Porque não adianta nada falar assim, nossa, eu sou tão paciente, mas está tudo sempre ok, né? Tudo sempre ok. Paciência desse jeito é ótimo de ter, é facinho de ter. Vai ter paciência quando o bicho está pegando. Quer dizer, ter paciência quando o bicho está pegando é que prova a paciência. E a paciência provada, o que ela faz? Faz a gente ser fiel. Fiel a quê? Fiel ao amor que foi derramado no nosso coração. A gente reafirma, reiteradamente. E a gente vai falhar? Mas é claro que vai falhar. E não vai falhar uma vez só não, tá, pessoal? Porque os desígnios do coração do homem são maus desde a sua infância. A diferença entre a criança de 7 anos de idade, que está numa tribulação, e eu, que tenho 50, ou a Roseta, que tem 80, é só o tempo. Porque no fim das contas é a mesma coisa. A tribulação é a mesma. Não tem momento na vida em que a gente pode dizer assim, beleza, acabou. Está tudo bem. Só lá, né? Só na vida eterna que a coisa se resolve. Tudo bem? Então, olha, aqui são só algumas perguntas. Eu não vou nem gastar tempo com isso, pode até avançar. O que eu quero que vocês comecem a pensar com essa provocação de Romanos, né, é exatamente o quê? Olha, pessoal, afinal de contas, né, como é que eu vou lidar com as tribulações? Porque muitas vezes eu me engano nas tribulações. Eu fico tentando me enganar. E se eu faço isso, o que dirá a minha criança, que não tem o repertório que eu tenho? Porque vocês estudaram, vocês têm uma família mais bem estruturada do que aquelas crianças, não é? Agora, aquela criança não estudou, ela não tem repertório social quase nenhum, e ela de fato é enganada. Enganada pelo quê? Enganada pelo vulcão de sentimentos que emerge no coração dela. O que eu faço com tudo isso, meu Deus do céu? É como se cada vez que ela aparece com uma tribulação dentro de sala de aula, ela estivesse gritando para você. Escuta, tio, tia, como é que faz para resolver esse negócio? Eu não consigo. Então, tio, como é que eu faço para me lidar com isso? Eu não sei lidar com isso. Então ele está te pedindo ajuda, ele está te pedindo, me ordena por favor, que eu não consigo me ordenar sozinho. Sacou? E não, eu preciso aprender a escutar isso aqui. E eu vou dizer, é difícil. É claro que é difícil. Se fosse fácil, eu não estaria aqui, né, trazendo esses negócios para vocês. Porque eu sei que é difícil. E é na ajuda entre vocês que isso pode, de fato, se começar a se construir. A gente tem que aprender a se desenganar. As perguntas que eu estava fazendo ali eram essas, né? Tem que aprender a se desenganar. Ou seja, parar de se enganar com o que eu estou vendo. Porque eu estou vendo um menino fazendo pirraça. Mas não, eu não estou vendo o menino fazendo pirraça. Tem uma outra coisa ali. Eu preciso aprender a olhar. Parar de me enganar com o que eu estou vendo e escutar o que eu não estou vendo. Estou escutando o que não está evidente. E ver o que não está evidente. Tudo bem? Tá, Pacheco, o Paulo, o que isso tudo tem a ver com temperamento? Até agora, né, é só aquilo lá que você falou para mim. Né, você falou sobre a origem dos temperamentos. Parece que tem alguma razão de ser. Mas eu quero mostrar para vocês como há uma correlação muito próxima entre os 4 temperamentos e as 4 virtudes cardeais. E não só entre as 4 virtudes cardeais, como também, né, entre o oposto delas, digamos assim. Tá?
Assim como também eu posso colocar uma outra coisa, né? Se eu colocasse as virtudes num diagrama como está ali, a virtude oposta, então o quadrante de cá e o quadrante de cá, você tem a presença num e carência no outro. Vou explicar para vocês ali. Olha lá para vocês verem. Aqui eu quero mostrar algumas coisas interessantes. Você viu que tem um Q, um F, um S e um U ali, né? O que quer dizer essas letrinhas aí? O eixo central, né, esse vertical central, para a gente entender os temperamentos, a gente precisa desenhar as coisas dentro de um diagrama mesmo. Então faça aquele diagrama típico. Um eixo central vertical, um eixo central horizontal. Você vai ter 4 quadrantes. O eixo central ele define o quente em cima e o frio embaixo. O eixo horizontal define o seco à esquerda e o úmido à direita. Acho que eu fiz o contrário. O seco à direita e o úmido à esquerda. Psicomotricidade 0. E aí você vai ter então as características de cada temperamento. Então o colérico, ele é fogo, lembra? Colérico é o temperamento de fogo. Ele é quente e seco. Como é que uma coisa quente se comporta? Uma coisa quente, ela se comporta como? Ela expande, né? Vocês já viram isso? Né? Ela expande, ela sobe, né? O calor sobe, né? O frio desce. Não é impressionante? Não é assim? Todo mundo já percebeu isso? Né? O frio contrai, né? O calor expande. O temperamento colérico, ele é expansivo. Então a gente já tem aqui uma dica importante para ajudar vocês a identificar os temperamentos. Se eu vir uma criança expansiva, extrovertida, eu posso ter absoluta convicção de que eu estou diante de uma criança de temperamento quente. Qual é o temperamento? Ainda não sabemos, porque tem 2 temperamentos quentes, o colérico e o sanguíneo. Se eu vir, por outro lado, uma criança mais introspectiva, né? Menos expansiva, né? Mais tímida, mais vergonhosa, eu posso ter convicção de que estamos diante de uma criança de temperamento frio. Aí eu não sei se ela é melancólica ou se ela é fleumática. Aí agora vai entrar em cena esses outros 2 componentes, o componente seco e o componente úmido. Vou dar um exemplo que vocês vão entender fácil. Imagina um balde de água, um balde cheio de água. Se você enfia a mão dentro do balde de água, o que acontece com a sua mão? Ela vai ser toda molhada. A água vai fazer o quê? Ela vai envolver a sua mão, não é? E na hora que você tira a mão da água, a água vai mexer um pouquinho e daí a pouco ela volta à estabilidade, fica tudo tranquilo. Não é assim? Agora pensa o seguinte, pensa um balde cheio de areia e tenta enfiar a mão num balde de areia. O que acontece? A areia, ela impõe resistência, a água não impõe resistência, a areia impõe resistência. E você vai fazer força, a areia não vai envolver sua mão. E quando você tirar a mão, o que vai acontecer com a areia? Vai ficar uma marca na areia, que não é como a água que volta ao normal. Essa marca vai ficar ali. Então, o seco difere do úmido pelo quê? Pela capacidade de envolver e se adaptar, o úmido, e pela capacidade, na verdade, de não se envolver e não se adaptar, e se deixar marcar pela realidade do seco. Então, a gente já pode agora falar melhor. Como é que é o colérico? O colérico é expansivo, mas ele é expansivo, seco, então ele se deixa marcar muito pelas coisas. Eu vou falar tudo e depois vou dar um exemplo, vocês vão entender facinho. O sanguíneo é expansivo também, mas ele é úmido. Então, as coisas impactam o sanguíneo e logo passa. E ele é envolvente. Ele se vira bem no ambiente. O melancólico é frio, então ele é introspectivo, traz tudo para dentro. E ele é seco, então ele fica marcado pelas coisas. Então ele custa, né, a vencer a marca. O fleumático, ele é frio, também tende a aprofundar tudo o que lhe acontece, mas só que ele é úmido. Então ele se adapta rápido e passa logo. Então vou dar um exemplo que eu gosto muito.
Os 4 temperamentos jogando futebol. É assim. O colérico está lá no jogo de futebol, aí alguém dá uma entrada dura no colérico. Ele fica enfurecido. Ele responde imediatamente. Entrou duro nele, ele já levanta peitando o cara. Não é assim? E aí ele vai dar um jeito de revidar. E ele vai revidar ao longo dos 45 minutos de jogo. Mas só isso? Não. Lá dentro do vestiário, ele ainda vai dar de cara amarrada pro cara que deu uma entrada dura nele. E na semana seguinte ele vai dar um jeito de se vingar. Porque ele ficou marcado. A marca está lá. O sanguíneo é aquele camarada que deu uma entrada dura nele. O que acontece? Ele cai no chão e levanta imediatamente. Vai para cima, parte para cima, peitando. Só que passou 2 minutos de jogo, ele já está fazendo tudo. E quando entra no vestiário, está dando abraço no cara. E aí, como é que faz? Vamos tomar cerveja. Ele já nem lembra mais o que aconteceu. Não é assim? Nossos do centro esportivo. O melancólico, como é que ele reage? Deu entrada dura no melancólico, ele imediatamente amua. Pô, que violência. Por que isso? Isso não é possível. As pessoas não podem julgar direito. As pessoas não podem ter um pouquinho de caridade. Termina o jogo, ele nem olha na cara de quem agrediu. Na semana seguinte, ele entra lá no campo de futebol e vê quem agrediu, ele vai embora. Hoje eu não jogo. Eu odeio essa pessoa. O fleumático, como é que o fleumático age? Entrada dura, ele nem responde, simplesmente levanta e segue em frente. Ele passa o jogo inteiro matutando. Pô, por que isso aconteceu? Matutando só. Por que isso aconteceu? Caramba, será que eu fiz alguma coisa errada? Ou será que foi a pessoa que fez errado? Aí termina o jogo, ele vai lá e conversa com o cara aqui. Escuta, por que você entrou duro naquela hora comigo? Ah, beleza, então tá bom. Semana que vem a gente joga. Esse é o fleumático. Se o cara que agrediu ele deu uma resposta convincente, o fleumático está satisfeitíssimo. Vida que segue. Está tudo bem. Então, essa dinâmica do quente, frio, úmido e seco é que a gente precisa aprender. Mas só que tem um detalhe legal aqui nessa coisa. Se os temperamentos são assim, as virtudes também são assim. Também as virtudes são assim. Sabe por que as virtudes também são assim? Os antigos, na Idade Média, eles faziam um paralelo entre cada uma das 4 virtudes cardeais e cada uma das 4 estações, Eu vou mostrar para vocês como eles falavam disso. Então, a primavera, ela é quente e úmida, assim como o é a justiça. Vocês vão ver, vou mostrar porque são trechos muito legais. O verão é quente e seco como a fortaleza. O outono, ele é seco e frio como a temperança. E o inverno é úmido e frio como a prudência. Vou mostrar agora para vocês direitinho. Essa é uma outra iluminura da Hildegard von Bingen, em que ela mostra as 4 estações do ano. E é interessante, vocês vão ver os personagens desenhados, eles todos eles representam exatamente os temperamentos. Então, olha só, o outono, né? Começamos com... Qual que é o primeiro aí? O primeiro é a primavera. A primavera é o sanguíneo, né? Vocês se lembram disso? Então, o que é a primavera? Eu vou olhar aqui, ó. A primavera é o momento em que a natureza está em júbilo, está no seu auge. E é um momento em que há alternância entre chuva e sol. Neste momento do ano, em geral, acontecem algumas práticas agrícolas, como a poda das vinhas, a tosa das ovelhas e a caça. Veja que interessante. Na primavera, eu estou fazendo o quê? Eu estou tirando o máximo proveito da realidade. Estou tirando o máximo proveito da realidade. O que é a justiça?
A justiça é o homem no auge da plena felicidade. É o homem que restitui, cheio de gratidão, os dons recebidos. A justiça, ela é quente e úmida. Como a primavera é quente e úmida. Porque na primavera está acontecendo isto, na primavera está acontecendo esse proveito da realidade. Eu estou aproveitando a realidade. É como se eu dissesse o seguinte: a justiça é dar ao outro aquilo que lhe é devido. Isso é a definição de justiça. É como se eu dissesse assim: primeiro, a realidade é providencial, certo? Então, me é devida a providência. Segundo, tendo eu recebido as graças que eu recebi do auge do ano, eu preciso ser grato. A justiça é grata. A justiça é muito grata. O verão, que é quente e seco, é o momento em que a natureza é o momento em que a natureza está iluminada e forte. Então é um momento de maior intensidade, mais força. Os dias são mais longos, os dias são mais quentes, é o apogeu de tudo. A fortaleza é uma virtude que tem as mesmas características do verão. A fortaleza é o quê? Quem é o homem forte? É aquele que enfrenta as dificuldades, que é firme e constante na busca do bem e no enfrentamento dos medos. O verão, de fato, ele pede da gente força, ele exige da gente força. O colérico é forte, o sanguíneo é justo, o colérico é forte. A grande virtude do colérico é a fortaleza. Depois vem o outono, que é seco e úmido. O outono é o momento em que a natureza vê a beleza se moderando. Baixam a temperatura e a luz. Caem as folhas, acontecem as migrações e acontece também a colheita. Veja só que interessante, modera a beleza, modera a intensidade das coisas. No outono acontece exatamente isso, né? Tudo está se moderando. A temperança é, senão, tão somente a ideia de uma moderação. O homem temperado é aquele que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens. Quando eu começo a ver, olha só que cena, se de repente tinha uma árvore toda bonita, exuberante, cheia de folhas, chegou o outono, cai tudo, blá, blá, blá. Era linda a árvore. Eu olho para aquele negócio, né, esmilinguido, né, raquítico, sem folha, né? Tem beleza nenhuma naquilo ali. O que a temperança ensina a gente? Se você ficar preso na beleza, nego, você está perdido. Porque você não vai olhar para esse negócio aqui e perceber que isso aqui é só um momento. É só um momento. Vem o inverno, que é a estação marcada pelo quê? Olha lá, a natureza esfria, os dias ficam mais curtos do que as noites e os animais hibernam. Há uma experiência de morte, né? Tudo isso aqui, então, é para nós, nos trópicos, né, num país tropical, para nós é muito difícil de entender, né? As nossas amigas aqui da Europa, elas entendem muito bem. Para nós, né, o inverno não é tão assim, né? Mas lá, pessoal, né, o inverno é exatamente isso, uma experiência de morte mesmo, né? Tudo para, tudo diminui, os ritmos são outros, tudo fica diferente, né? E de fato faz-se uma experiência não só, né, subjetiva, mas também objetiva, né? A realidade morre, né? Ela fica toda coberta de um manto, né, de morte, né? Isso aqui é exatamente o que caracteriza a prudência. O que a prudência faz? A prudência é a capacidade de se dispor a discernir o bem verdadeiro
e escolher os meios mais adequados para realizar este bem verdadeiro. Pensa o seguinte, se você está no meio da neve, vamos pensar o seguinte, você está ali no meio da neve, tudo coberto de neve, como é que você pode, olhando para aquilo, tudo que está coberto de neve, encontrar alguma coisa que você diga assim, há um bem aqui? É meio duro, né? Às vezes você olha para aquilo tudo assim, para caramba, não tem bem nenhum aqui. Está tudo acabado, né? Tudo está acabado. Então, no inverno, você tem que crescer em prudência, para você ser capaz de olhar para aquilo tudo e discernir o bem do que você está vendo. Eu estou vendo uma coisa, mas ali tem que ter algo escondido por trás. E é esse algo escondido por trás que me interessa. Sabe por que no inverno, olha ali as 3 coisas que eu disse: abate de porcos, limpeza de valas e estrume sobre os campos. Sabe por que se faz essas 3 coisas? Se abatem os porcos para poder ter gordura, carne, porque no inverno eu vou precisar estar quente. Eu vou ter que, né? Eu limpo as valas, porque se eu não limpar as valas agora, quando a neve derreter, acabou. Vai virar um caos. E eu espalho estrume nos campos, sabe para quê? Para manter o campo quente, manter a terra quente. Quer dizer, eu sei que tem alguma coisa ali embaixo que vai ter que ser preservada. E se eu não fizer aquilo que é necessário para preservar, eu vou perder. Então, eu não estou vendo, mas eu coloco o estrume para poder garantir que vai ficar quentinho, né? Vai ficar protegido do frio e na hora certa vai mostrar o fruto. Demais isso aqui, vai? Não é legal? Pronto. A gente viu aqui, né, eu vou avançar rapidinho para as próximas, só para a gente entender o seguinte, eu falei para vocês isso aqui, só ajudar vocês a entender. Tudo isso que eu estou falando tem verso e reverso. Então, se o colérico é mais forte, por outro lado, no extremo oposto, o fleumático, ele é mais prudente, nós vamos ter o quê? O colérico, ele é imprudente. E o fleumático, ele é fraco. Falta-lhe fortaleza. Se o melancólico é temperado, o sanguíneo é totalmente destemperado. Se o sanguíneo é justo, o melancólico é muito injusto. É claro que aqui eu estou dando, né, definições muito gerais, mas a gente precisa entender isso aqui. Quer dizer, há uma tendência à intemperança, à imprudência, à injustiça e à fraqueza. Há uma tendência. Eu vou ter que cuidar disso aqui. Então, se o meu garoto, minha garota, lá dentro de sala, ele é um fleumático, eu estou percebendo que ele está desordenado, eu já vou saber que eu tenho que prestar atenção em 2 coisas. Como é que eu posso ajudar esse menino a ser prudente? Como é que eu posso ajudar essa pessoa a ser forte? A manter-se prudente, melhor dizendo, e a ser forte. Porque normalmente a desordem vai ter que ver com o quê? Uma imprudência. Pode saber. Como assim? Preste atenção. Uma criança tem prudência? Claro que não. Vamos pensar no oposto. O que é a prudência mesmo? A prudência não é buscar o bem estável, não é assim? Se você chama a atenção de uma criança fleumática, vocês vão entender isso aqui agora melhor. Se você chama a atenção de uma criança fleumática, sem apresentar para ela razões para ter chamado a atenção, ela vai desordenar. Porque o fleumático, ele precisa de razões. Ele precisa de um bem estável apontado na cara dele. Dá uma razão para um fleumático, você vai ver que ele vai até o fim do mundo com você. Se você não der uma razão para ele, ele desordena. E aí, a desordem no fleumático vai ser o quê? Eu vou me agarrar na minha fraqueza. Ah, tá tão bom ficar aqui, vai. Não mexer com isso não. Deixa eu ficar aqui, tá ótimo. É assim, não é? Tá entendendo isso aqui? Não é interessante? Quer dizer, isso vai para todas as outras. O colérico, ele é forte,
e é imprudente. Né? Bom, se ele é forte e imprudente, quando você vira uma criança desordenada, das duas uma. Ou ela está se sentindo fraca e ela desordena, ou ela está precisando ser um pouquinho mais prudente. E aí você tem que ajudá-la a ser prudente. Mas crianças coléricas são assim, eu tenho uma em casa. Né? Quer dizer, basta dar uma única chance, quer dizer, abrir uma única brecha para uma fragilidade, desordena completamente. Fica tudo fora do lugar. E não é fácil. Deve ser ótimo na casa do Pacheco, tudo funciona direitinho. Em Patavinas, nem aqui na Conchinchina. Né? Mas só para entender, é um recurso interessante, percebe? O melancólico, ele é muito mais temperado do que justo. Então há um elemento de injustiça que muitas vezes, né, desordena o melancólico. Então você está com uma criança melancólica dentro de sala de aula, e ela está desordenada, volto a dizer, a mesma expressão, saiba que ou ela está fazendo uma experiência de destempero, ou provavelmente ela está precisando fazer uma experiência de justiça. Está precisando aprender a olhar para o outro segundo aquilo que ele é e não segundo aquilo que ela sente. O melancólico julga o mundo em geral, a criança melancólica julga o mundo em geral a partir do que ela sente. Me fez mal, ela se sente a pior criatura do universo. Mas às vezes você vai precisar ajudar essa criança a entender o quê? Escuta, não é bem assim. Vamos escutar a outra parte? Vamos ver o que essa pessoa que aconteceu. É uma ajuda e tanto. Quando que o destempero acontece para o melancólico? Quer dizer, acontece exatamente naquele momento em que ele se vê tomado por um sentimento e ele transborda esse sentimento e não sabe lidar com o transborde. Então a criança ficou irritadíssima. Normalmente ela engoliria em seco a irritação, mas ao invés de ela engolir em seco, acontece alguma coisa que ela transborda. Aí ela grita. Essa irritação desordena totalmente ela. Essa irritação transbordada. Se não tem alguém que acolhe, olha, presta atenção, escuta, eu estou com você, ela vai aprofundar não mais a irritação, a culpa, ela vai aprofundar a mágoa, e ela vai ficar ali carcomendo, cozinhando em banho-maria, ó, e adoece. Literalmente, estou falando, adoece mesmo. Santa Hildegard von Bingen sabia disso. E finalmente a criança sanguínea. Se ela é justa, mas tendencialmente destemperada, uma criança sanguínea que aparece desordenada, você pode saber que houve um destempero, né? Eu falei, na verdade, falei certo, né? Isso, exatamente, não está errado não, né? Houve um destempero, né? Ou seja, ela não soube controlar, ou ela experimentou uma injustiça. Pessoal, agir de forma injusta com uma criança sanguínea, é quase você enfiar uma faca no coração dela. Ela desordena tudo, desordena absolutamente tudo. Quem conseguiu aqui pensar em crianças com as quais trabalha já deve ter tido algumas ideias aí. Ela desorganiza totalmente. O destempero já é o próprio do sanguíneo. Então o que eu preciso fazer? Se eu estou vendo ele desordenado, vamos ajudar a temperar esse moleque, essa moleca. Né? Vamos colocar ela no lugar, né? Essa criança no lugar. E muitas vezes eu vou precisar fazer isso aqui, ó, como? Ordenando. Literalmente, ó. Você começa fazendo isso, depois isso, depois isso. Você precisa ordenar. Tudo bem? Eu pus isso aí porque eu acho que ajuda bastante. Porque eu acho que isso aqui é onde vocês vão aproveitar mais. Eu vou me dar o direito, vocês vão ficar bravos comigo, eu sei, de simplesmente ler, tá bom? Então vamos lá, ó. O que eu pus nesse quadradinho aí embaixo?
Depois o pessoal vai distribuir esse material para vocês, vocês vão ter isso também, né? Nesse quadradinho eu fiz um resumão, tá? Então isso que eu acabei de falar para vocês sobre cada um dos 4 temperamentos, por favor, vocês tenham isso presente. Porque aqui tá as intuições todas que vocês podem ter. Como é que eu posso agir pensando no tema das virtudes cardeais, tá bom? Então, eu fiz um resumão daquele quadro. Aqui, a gente vai ter uma ideia de alguns aspectos interessantes. Então, eu vou ler para vocês, vou comentando uma coisa ou outra. Fleumático. Quais são as características fundamentais do fleumático? Então, isso é um guia. Ele reage lentamente às impressões externas, que normalmente duram pouco. Então, tudo aquilo que chega no fleumático, ele demora para reagir. E dura pouco a impressão causada. Eles são introvertidos em geral, são meio passivos, são meio desligados, né? Você vai ver sempre um fleumático assim, né? Dentro de sala de aula. Agora, ele não está assim como o sanguíneo também fica assim. Só que o fleumático, quando você pergunta para ele assim, o que foi que eu disse mesmo? O fleumático fala e diz, foi isso, isso, isso. Você pergunta para o sanguíneo, o que foi que eu disse mesmo? Você disse? É desse jeito, né? Os fleumáticos, eles não gostam de imprevisto. Coloca um imprevisto na vida de um fleumático, assim, você destrói o fleumático. Quer dizer, ele fica mal para burro, né? Quer dizer, o fleumático gosta de ordem, de tudo acontecendo do mesmo jeito sempre. Eles adoram tudo sempre do mesmo jeitinho, né? Eles são mais caseiros, né? Eu tenho um fleumático em casa assim, se ele puder ficar de pijama, né, dentro do quarto dele o dia inteiro, ele ficaria assim, sem problema nenhum. E os fleumáticos, exatamente porque não gostam de imprevisto, não gostam também de mudanças. As mudanças são muito ruins para eles, né? Então é bom comunicar previamente uma mudança. Eles costumam ser muito bondosos, leais e calmos em geral, né? Quer dizer, em geral. Se você olhar para... né, como é que você pode identificar um fleumático via olhar ou via modo de andar? É interessante, você consegue identificar os temperamentos também dessa forma. O olhar do fleumático é um olhar meio vazio, meio sem expressão. É uma coisa que é meio opaco assim, né? E ele anda com um passo meio letárgico, arrastando o pé. Ele arrasta o pé. Pessoal, eu trabalho em casa. Eu sei quem está do lado de fora da porta do meu escritório pelo jeito de andar. O Francisco, ele arrasta o pé. Se ele está de chinelo, você ouve ele arrastando o chinelo, né? Se ele não está de chinelo, está descalço, ele anda assim. Literalmente, né? Dá para a gente saber. Quais são as grandes dificuldades do fleumático? Olha só, ele é insípido, ele é morno, amorfo, sem brilho. Isso são dificuldades dele, tá? Então, não quer dizer que eles são assim. Quer dizer que eles podem ficar assim. E se a gente não cuidar, eles podem ficar assim. Eles podem ficar meio amorfo, meio insípido, meio morno, meio sem brilho. Pode ficar assim. Temos que cuidar para que isso não aconteça. A gente não quer ordenar, então isso não pode acontecer. Eles normalmente eles tendem a ser preguiçosos, desconfiados e muito desordenados. Então a gente tem que lutar para que isso não aconteça. Eles normalmente, né, eles tendem a não ter personalidade. E o que é não ter personalidade? É como se, no fim das contas, assim, eu me adequo a... Eu estou no ambiente, é isso mesmo. Estou no outro, é isso mesmo. Quer dizer, eu não sou eu mesmo no ambiente, eu vou me adequando às coisas todas de um jeito que é ruim, que não é legal. Não é legal. E corre o risco, tem um risco muito grande de ficar estagnado na vida. Como é que a gente pode ajudar o fleumático? Convencê-lo através de boas razões, já falei isso para vocês, ser grato e saber, isso é uma dica para vocês, professores, ser grato e saber apreciar as realizações do fleumático. Quando o fleumático faz uma coisa, pessoal, ele faz muito bem feito. Ele faz muito bem feito. E é legal que a gente seja capaz de agradecer e dizer, pô, que legal que você fez. Não é aquela coisa meio de pedagogo bobinho, sabe? Não, bonitinho, educação positiva, né? Ai, você é tão lindo. Não!
é reconhecer sinceramente, porra, você fez muito bem, que legal que você fez. E terceira dica, reconhecer a necessidade que o fleumático tem de regra e de regularidade. Então a gente vai ter que fazer isso dentro de sala de aula, muitas vezes com os nossos alunos, né? Vamos lá, melancólico, passa por favor. Características do melancólico, ele reage lentamente às impressões externas, diferentemente do fleumático, ele fica preso, ele não esquece a impressão, né? Ele demora a apagar a impressão. Normalmente são muito organizados, muito introspectivos, são metódicos, gostam da solidão, mas não a solidão no sentido de ficar isolado, né? A solidão entendida como assim, eu gosto, né, desse momento em que eu posso ter silêncio, que eu posso refletir. Quer dizer, isso são características muito, né, importantes do melancólico que ajuda vocês. Isso aqui, se vocês têm atenção a isso, vocês vão perceber o quanto pode ajudar muito vocês no trabalho de vocês. Essa outra característica ela é muito importante. O melancólico tem um profundo desejo de eternidade. Dom Juice era melancólico. Eu já fiz várias vezes, assim, já escutando vídeos dele, vendo imagens dele. Dom Juice, eu tenho absoluta convicção de que ele era melancólico. E é muito impressionante, a gente volta àquela fala que eu disse para vocês, do temperamento nasce um método. Qual é o método de comunhão e libertação? Quer dizer, ajudar a gente a olhar para a eternidade, aqui, na imanência, no contato com a criança. É uma coisa impressionante. Quer dizer, no melancólico isso aqui tem um valor, assim, inestimável. A gente tem que ter isso muito presente, tá bom? Eles normalmente são mais reservados, são mais sensíveis, eles costumam ser mais discretos e sérios. Não dá para ficar fazendo piadinha com o melancólico. Eu sei disso, que eu tenho uma esposa que é assim. Minha esposa é melancólica. Vai fazer piadinha para melancólico, imediatamente então, eles são sérios, né? Então eu posso ver essa seriedade como uma coisa, né, cara amarrada, mas posso ver essa seriedade como uma coisa que é o quê? Quer dizer, é gente que leva a vida a sério, leva realmente a vida a sério. Tudo que você puser na mão de um melancólico, você pode saber que ele vai levar a sério, ele vai fazer direitinho. Isso é muito demais, isso é demais. Do ponto de vista do olhar e do passo, como é que você vai? Qual é o olhar típico do melancólico? Tem um olhar mais ou menos triste e ansioso. Mas Dom Juice era melancólico? Olha os olhos de Dom Juice. Você vê uma tristeza. Aquela tristeza, não é a tristeza do deprimido. É a tristeza da saudade. Dom Juice tinha uma saudade contínua. Não é uma coisa impressionante? Não é verdade? Ele tem uma tristeza no fundo. O passo do melancólico, ele é lento e pesado. Você quase levantar o pé é quase... Você entende? Você faz uma força danada para tirar o pé do chão, né? Quais são as dificuldades do melancólico? Contra o que a gente vai ter que lutar? Contra o rancor, contra a tendência a remoer, contra o ressentimento, né? Contra o padrão de crítica. Eu tenho que lutar contra essa tendência a cristalizar as impressões de forma pessimista. Não vai mudar nunca. A Rosa chamou minha atenção um dia. Essa mulher não vai mudar nunca, vai ser assim para sempre. Né? Insuportável a Rosa. Né? Pô, tem que ajudar a vencer essa tendência, porque essas percepções, né, essas impressões muito pessimistas, elas são ruins, né? Atrasam, né, o passo. E a tendência também é ler o mundo, né, e os outros a partir de si mesmo, né? Então, se eu estou mal, está tudo mal, está tudo cinza, né? É mais ou menos assim, sabe? O que eu posso fazer com o melancólico? Voltar-se para a realidade, ajudá-lo a voltar-se para a realidade, ao invés de ficar se ocupando só do próprio pensamento, né? Na verdade, a ocupar o pensamento com alguma outra coisa que seja realidade. Melhor dizendo, acho que fica mais bem dito assim. Compartilhar o seu conhecimento e agir sem muito pensamento. Então, ajudar o melancólico a compartilhar o que ele está sentindo, ao que está rolando lá dentro. Dá espaço para ele. Deixa eu falar. Fala para mim do que você está sentindo. Dá espaço, ele sentiu uma experiência de confiança no você.
E terceira coisa é combater a indecisão e a desconfiança do melancólico, né? Então, tá junto com ele na decisão, tá junto com ele, né? Na experiência de confiança, né? Então, puxa, sei lá, né? Eu tô com aquela imagem ruim da pessoa que me chamou a atenção, né? O melancólico. Então, não confio mais naquela pessoa. Vai com ela. Vai com ela, acompanha, reconstrói a confiança junto com ela. É outra coisa. O colérico. Características do colérico. Ele reage muito rapidamente às impressões externas. Lá no exemplo do futebol, isso fica... E essas impressões perduram. Tá? Perduram. A diferença do perdurar do colérico para o melancólico é que colérico quer vingança. E melancólico fica magoado, rancoroso. A tendência ao rancor, né? Que a gente falava antes, inclusive. Então, o colérico, eu vou ter que ajudar o colérico a vencer essa tendência a querer se vingar, a todo custo, né? Isso aí que é importante. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais. Eles normalmente são enérgicos, são impulsivos, são muito ativos, costumam ser francos e muito seguros. Parece tudo muito legal, né? Só coisa boa que tem aqui, né? Quem é colérico aqui sabe que nada disso é bom. É uma pessoa que costuma ter princípios e que costuma viver aquilo que pensa, custe o que custar, né? Eles têm um entendimento, uma percepção muito agudos da realidade e normalmente, né, uma vontade de ferro. No que diz respeito ao olhar, o olhar do colérico normalmente ele é franco, agudo e enérgico. E o passo dele, em geral, é firme e apressado. Você sabe direitinho o colérico andando assim. Está chegando alguém aqui, né? Pequenininha. É exatamente assim. É firme. Quais são as dificuldades do colérico? Pessoal, o orgulho, a tendência a ser dominador e autoritário, né? Com paixões muito fortes em geral, então não é um autoritarismo do tipo, né, docinho, né, edulcorado. É um autoritarismo do tipo, cala a boca! Entendeu? É mais ou menos aí. Para o colérico, né, às vezes os fins justificam os meios, né? O nome disso é hipocrisia, né? Então, se eu quero tal coisa, se eu me vingo, não tem problema nenhum, desde que eu consiga, né? Então, é uma dificuldade que a gente tem que lutar contra ela. Tem que lutar contra ela. Vocês, né? Eu estou falando das crianças de vocês, mas pensem também sempre em vocês mesmos, tá? Outra dificuldade é a frieza, que muitas vezes pode parecer uma certa descortesia, né? Os coléricos tendem a ser, né? Puxa, eles não são quentes e secos, mas a frieza aqui no contato social, né? Então é uma coisa meio, muito direto, né? Aquela coisa de vai muito direto ao assunto, aí parece uma pessoa descortês, né? Não, eu sou autêntico. Não, você não é autêntico, não, você é mal educado mesmo, entendeu? O colérico normalmente tem que cuidar disso. Quer dizer, não tem autenticidade nisso, tem, na verdade, é falta de educação, falta de repertório social, porra, né? Vamos ter um pouquinho de repertório social, ajudar as crianças, isso é importante demais. E a outra coisa é ajudá-la a vencer a tendência a se vingar. O que você pode fazer? Ajudá-la a pensar mais e melhor. Eles são imprudentes, lembra? Colérico se mexe sem pensar. É uma bosta. Sério. Nossa, só dá ruim. Só dá ruim. Precisa saber hierarquizar. A minha esposa fala comigo o tempo inteiro assim, Paulo, prioriza as coisas. Isso aqui primeiro. Mas não, age sem pensar, né? Não prioriza, não hierarquiza, né? Aí vai agindo de forma impulsiva, né? Acho que a frase que eu mais escuto é essa. Prioriza. Exercitar a humildade diariamente. Diariamente. Em especial na relação com os outros. Aprender a ser humilde na relação com os outros. Duro isso. Eu sou colérico, tá, pessoal? Acho que vocês já perceberam. Traçar e visualizar metas claras para si mesmo. O padre Paulo Ricardo, é um homem que eu gosto muito, num curso dele sobre os temperamentos, ele fala uma coisa que eu acho o máximo. Coléricos são ótimos.
Eles vão. Mas eles vão direto até para o inferno. Agora, se você ajuda o colérico a estabelecer metas claras, ele vai direto para o céu. Isso é garantido. O pessoal, no panteão dos santos, há uma quantidade enorme de santos coléricos. É uma coisa impressionante. É impressionante. Quer dizer, uma quantidade impressionante de santos coléricos. Mais até do que de santos melancólicos. Na verdade, por quê? Porque o colérico, essa coisa da impulsividade, faz com que ele muitas vezes tenha uma coisa que a gente chama de magnanimidade. O colérico tem um coração grande demais da conta, né? Esse grande demais da conta pode ser para bem ou para mal, né? E se for para bem, de fato ajuda a levar em frente, né? Só que, caramba, dá um trabalho do cão. Último, e a gente termina, e a gente vai tomar um cafezinho e depois a gente volta para perguntas. Nossa Senhora, são 10h40, meu Jesus. Vamos lá, o sanguíneo, o grande sanguíneo. Os sanguíneos são os mais engraçados, todo mundo gosta de sanguíneo, né? O sanguíneo entra, o colérico é o espalha bolinho, e o sanguíneo é o junta bolinho, né? Você está numa festa, você tem um sanguíneo, está todo mundo em volta do sanguíneo, não é coisa impressionante. Todo mundo vai embora. O colérico vai mandar todo mundo embora. Quais são as características do sanguíneo? Ele reage rapidamente às impressões externas, mas dura muito pouco, né? Ele é mais extrovertido, ele é muito imaginativo, costumam ser muito otimistas e muito entusiasmados. Esse moleque que está aqui na minha frente, ele é a descrição perfeita do sanguíneo. Ele fica com raiva muito facilmente. Muito facilmente o sanguíneo fica com raiva. Mas ele perdoa rápido. É uma coisa impressionante. Ele perdoa muito rápido. Eles são lúdicos, são dóceis, são muito prestativos. E o olhar do sanguíneo é um olhar iluminado. É um olhar feliz, é acolhedor. É um olhar despreocupado. Você vai ver o sanguíneo, você vai ver que o olho brilha. O olhar do sanguíneo brilha. É muito interessante isso aqui, né? Quer dizer, o rosto do sanguíneo é um rosto, quer dizer, todos os traços são para cima, né? Quer dizer, todos os traços são para cima. E o passo do sanguíneo é um passo leve e rápido. O sanguíneo parece que está dançando, ele anda dançando. Quer dizer, ele anda assim, quase que na ponta do pé, assim, é leve. Quer dizer, aquela coisa que você fica, que legal, né? Quais são as dificuldades do sanguíneo? Distraído, indeciso. As pessoas costumam dizer que o fleumático é indeciso. Não, o sanguíneo é indeciso. O fleumático decide. Ele demora para decidir, mas ele decide. Sanguíneo decide nunca. Nunca. É um negócio de doido assim. É um negócio que você fica, que raiva, é impossível, não decide, ô caceta, não decide. Eles costumam ser muito superficiais na compreensão das coisas. Então você diz as coisas para o sanguíneo, ele entende só a capa. Daqui para baixo ele não consegue mais. É uma dificuldade grande deles. São muito inconstantes. Então sopra para onde o vento... São temperamento de ar, né? Para onde o vento sopra, eu vou. E são muito apegados aos prazeres, os sanguíneos, a todos os prazeres, tá, pessoal? O prazer da boca, o prazer dos olhos, todos os prazeres. Sanguíneos caem muito na tentação da gula, mais até do que o fleumático, e todo mundo acha que o fleumático é guloso. Não. Sanguíneos são gulosos, né? E muito presos aos prazeres. Terminando. O sanguíneo quer fazer 1000 coisas, mas nunca conclui aquilo que começou. Os sanguíneos todos aqui estão se reconhecendo, né? O que eu posso fazer para ajudar o sanguíneo? Ajudá-lo a se organizar, tirando o foco daquilo que o distrai e rodeando-o de ajudas. Então, se você viu que tem uma coisa que distrai o sanguíneo,
ajuda ele a sair desse foco, tirar o foco daqui. E rodeia ele, ajuda ele. Ele precisa ter gente em volta. Estabelecer um plano de vida, rotina. Precisa ter rotina com o sanguíneo. Terceiro, buscar formas, ajudá-lo a buscar formas de expressão adequadas. E falar aquilo, né? E falar daquilo que ele lê. Isso aqui é muito legal, né? Formas de expressão adequada. Preciso aprender a falar. Porque o sanguíneo não é o temperamento de ar, pessoal. O órgão do sanguíneo é a boca. A melhor maneira de eu ajudar um sanguíneo, olha só que interessante, do ponto de vista espiritual, é ajudá-lo a rezar. Ensinar ele a rezar. Sabe como é que eu ajudo o colérico na vida espiritual? Via esmola. A esmola ajuda o colérico particularmente. Por quê? O colérico, tudo é demais para o colérico, certo? Tudo é demais. E o pensamento é demais, e a vingança é demais. A esmola é o quê? A esmola é dar aquilo que está demais. Eu me lembro uma vez, eu dava esmola e ficava assim, ou melhor, alguém pedia esmola e ficava assim, né? Vou dar dinheiro para esse cara, para ele encher a cara de cachaça, né? É um craqueiro, vai encher a cara de cachaça. O que a esmola faz para o colérico? Eu dou, dane-se o que você vai fazer com o dinheiro. Esse problema é dele, esse problema é meu. Como é que eu ajudo o melancólico no mundo espiritual? Práticas de virtude. Porque como o melancólico tem muita tendência à vida interior tão somente, é preciso que essa vida interior transborde em práticas. Então ajudar a fazer práticas de virtudes é muito, muito útil para o melancólico. E o senhor fleumático, ele será bastante ajudado pelo jejum. Não porque ele coma demais. Não, porque o jejum dá energia. É impressionante, tem alguém aqui que é médico? Não sei, alguém aqui já fez jejum intermitente? Ou faz jejum intermitente? Não é impressionante que o jejum dá uma energia doida na gente? Você enche a pança depois do almoço, o que acontece? Depressão pós-prandial. Você se sente, né, um lagarto se arrastando, né? Então, o jejum, o fleumático, diferentemente de todos os outros temperamentos, o padre Paulo Ricardo falava isso, né? Todos os outros temperamentos precisam de práticas de mortificação. O fleumático precisa de práticas de vivificação. E o jejum é a prática de vivificação mais interessante. Deixa a gente de pé, atento. Impressionante. Enfim, paro aqui. A gente faz um intervalo de 2 minutos.